Bom dia, irmãos, graça e paz. Na devocional de hoje, vamos meditar aqui no capítulo 4 da carta de Tiago, versículos 13 a 17. Peço então que os irmãos abram suas Bíblias em Tiago, capítulo 4, versos 13 a 17. Com base nesse trecho do capítulo, nós vamos perceber que o egocentrismo ele produz arrogância em rebeldia contra a soberania de Deus, E assim diz o texto de Tiago 4, 13 a 17. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Então, irmãos, Tiago inicia essa sessão no versículo 13, chamando a atenção daqueles irmãos que estavam ali vivendo a vida, e fazendo planos para o futuro de forma presunçosa e arrogante, sem considerar ali os planos e a vontade de Deus, E nesse verso, a forma verbal iremos, ela remete ali a uma confiança absoluta por parte daquelas pessoas. Remete a uma certeza, ou quase certeza, de que os seus planos ali meramente humanos darão certo. E hoje não é muito diferente, irmãos? Mesmo no meio cristão, quantas vezes nós idealizamos, planejamos, e até iniciamos a execução dos nossos próprios planos, dos nossos projetos, das nossas vontades, sem antes consultarmos a Deus, e procurarmos nos submeter a Ele e à sua vontade. A palavra presunção, ela significa avaliação muito favorável de si próprio, arrogância, orgulho, vaidade. Significa também confiança exagerada no próprio valor ou em si mesmo, pretensão, suficiência, jactância. Então, essa postura aí daquelas pessoas traz preocupação para Tiago, pois o coração delas, parecia ou parece estar voltado apenas para as suas vontades humanas, ignorando a vontade de Deus. O coração delas parece estar confiante apenas nos seus projetos e métodos humanos, sem levar em consideração os planos e os métodos de Deus. E o coração também dessas pessoas parece estar no controle, de forma autônoma, no controle da vida, de forma autônoma e independente de Deus, quando na verdade deveriam depender do Senhor e se sujeitar ao seu controle, e à sua soberania. Seguindo aí no texto, no verso 14, o autor da carta ele busca contrapor essa postura presunçosa de algumas pessoas, sinalizando aí a insensatez, a tolice e a inutilidade de planejar as realizações do futuro, confiantes apenas em si mesmas, considerando aí apenas os seus próprios planos, de forma alheia a Deus. Então, ao confrontar aquelas pessoas, Tiago, ele propõe uma reflexão sobre, em primeiro lugar, sobre a ausência de controle do homem sobre a vida e sua incerteza quanto aos planos futuros. E aí nós percebemos isso na primeira linha aí do versículo 14, quando diz, vós não sabeis o que sucederá amanhã. E aí, irmãos, de fato, a gente sabe que o amanhã, que o futuro, ele não nos pertence, que ele pertence exclusivamente a Deus. Nesse sentido, Provérbios 27:1, na NVI, diz assim, não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. E aí Tiago propõe também uma outra reflexão sobre a transitoriedade ou brevidade da vida.
e a falibilidade dos projetos humanos. E aí nós vemos isso no restante do versículo 14, né, quando diz que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Então, a vida humana, né, com todas as suas realizações, projetos, sonhos, né, a gente sabe que ela é efêmera, que é muito breve, né, que é muito curta e também é muito frágil. Agora nós estamos aqui, né, bem, com saúde, graças a Deus, estamos ativos, mas logo mais, né, podemos não estar mais aqui presentes. E aí isso aí dissipando, né, nossa vida, nossas realizações, nossa existência. Assim como a neblina, né, como a névoa que se dissipa rapidamente. O rei Davi, ao refletir sobre a fragilidade e transitoriedade da vida, ele escreveu no Salmo 39, versículos 4 e 5, conforme a NVI, ele escreveu assim: Mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Deste aos meus dias o comprimento de um palmo. A duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, todo ser humano, por mais firme que esteja, não passa de um sopro. Então a vida, né, a vida ela não é incerta para Deus, mas ela é incerta para nós. De modo que somente quando estamos dentro da vontade de Deus, né, é que podemos confiar, podemos ter confiança no futuro. Pulando para o versículo 16, por enquanto, Tiago, depois de ter ali advertido aquelas pessoas, né, quanto à arrogância ali de planejar o futuro sem levar em consideração a soberania e o senhorio de Deus, ele aponta algo pior e mais grave, né, nesse versículo. Ele afirma que toda presunção, jactância ou vanglória desse tipo é pecado. A palavra jactância significa atitude de quem se comporta com arrogância e tem alto conceito sobre si mesmo. Significa orgulho, vaidade. E significa também a atitude de alguém que conta bravatas, fanfarrice, vanglória. E vanglória, por sua vez, significa convencimento ou valorização dos próprios méritos, qualidades ou talentos, nem sempre fundamentados na realidade. Significa também vaidade, jactância. Então, aí no versículo 16, a expressão vos jactais das vossas arrogantes pretensões, ela denota que alguns do povo ali, né, estavam se vangloriando, né, tão somente ali das suas próprias realizações, seus próprios projetos, suas próprias conquistas, né, o que sinaliza ali um pecado, né, na medida em que demonstra uma falha ali em reconhecer e se submeter ao senhorio de Deus, né. Em 1 Coríntios 1:31, o apóstolo Paulo afirma que o cristão deve gloriar-se somente no Senhor. Em 1 Coríntios 5, 6 e 7, Paulo diz: Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Lembrando aqui que fermento, né, ou levedura, simboliza impureza, corrupção, né, o pecado. E ao passo que nova massa, sem fermento, simboliza a pureza. Então, infelizmente, né, muitas vezes, muitas pessoas consideram inofensivo planejar o futuro sem a direção de Deus, por incrível que pareça. Alguns até concordam que é insensato, mas muitos não consideram isso como uma atitude pecaminosa. Mas quais são os perigos da presunção, da arrogância, né, da jactância? Primeiro, que ela é maligna. Ela é um sério pecado cujo cerne está no pensamento, né, ou no coração secularizado. Com a presunção tendemos a assumir o comando, né, e o senhorio, o comando, né, o planejamento das nossas vidas, dos nossos projetos, sem incluirmos o Senhor, de forma independente dele, né, em afronta a ele. A presunção faz prevalecer a vontade humana em detrimento da vontade de Deus também. E a presunção ela pode nos colocar no lugar de Deus, usurpando o trono que deve ser exclusivamente dele, revelando em nós aí o pecado da idolatria.
na medida em que assumimos o senhorio, né, das nossas próprias vidas, em rebeldia contra a soberania de Deus. E vale lembrar aqui que Tiago ele não está se contrapondo, não está combatendo a questão do planejamento em si. Ele está combatendo o planejamento, né, sem levar em consideração Deus, né, e a sua vontade. Voltando um pouquinho no verso 15, né, o verso 15, por sua vez, ele aponta, né, uma solução para esse problema da presunção. Nós precisamos, então, submeter nossos planos, né, nossas pretensões e a nossa vontade a Deus. No texto aí do verso 15, ao proferir a frase, em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, Tiago não tem em mente o mero falar por falar dessa expressão, de forma automática, né, como muitas vezes fazemos. Mas ele se preocupa em que essa frase, se Deus quiser, verdadeiramente expresse o que vai ali no nosso coração, né, em relação ao futuro, né, no sentido de que tenhamos consciência e sujeitemos nossa vida, né, e nossos planos ao Senhor, para que Ele haja, né, conforme sua soberana vontade sobre todas as coisas. Esse versículo, então, ele reforça que Deus, né, é de fato quem está no controle da vida, né, no controle de toda a existência humana e de todas as suas realizações. E aí, portanto, né, numa atitude de temor, né, e de reconhecimento do senhorio de Deus sobre nossas vidas, nós deveríamos dizer, de coração, se Deus quiser, ou se Deus permitir, faremos isso ou aquilo. Conforme por exemplo, né, está escrito ali em Hebreus 6:3, onde diz, isso faremos se Deus permitir. Também 1 Coríntios 4:19, onde diz, mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser. E assim, né, várias outras referências bíblicas que trazem esse tipo de expressão, né, nesse sentido, nesse mesmo sentido. Do contrário, irmãos, ou seja, se não nos sujeitarmos de coração, o nosso egocentrismo produzirá arrogância em rebeldia contra a soberania de Deus. E no versículo 17, Tiago encerra essa sessão com uma declaração geral sobre a obediência e sobre a sujeição a Deus e a sua palavra. Ao concluir aqui no sentido de que aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando, o Tiago está querendo dizer, em essência, né, ou em outras palavras, o seguinte, sujeitem-se a Deus e guardem seus mandamentos. Sujeitem-se a Deus e obedeçam seus mandamentos. Nessa mesma linha, né, no tocante à importância do temor a Deus e obediência a seus mandamentos, temos Eclesiastes 12:13, que diz assim, de tudo que se tem ouvido, a suma é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Então, temer a Deus significa também permitir que a vontade dele nos guie ao longo da vida, né? Implica pedir sua sabedoria, conforme Tiago 1:5, e implica também não fazer planos sem consultá-lo. Nesse sentido, Isaías 30, versículos 1 e 2, ele faz um alerta aqui. Isaías 30, versículos 1 e 2. Preste atenção aqui nesse texto. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim e fazem alianças sem a minha aprovação, para acrescentarem pecado sobre pecado, que descem ao Egito sem me consultar, buscando refúgio em Faraó e abrigo à sombra do Egito. Assim, aquele que sabe que deve depender da vontade de Deus, mas não depende, está pecando, está cometendo pecado, né? Então, irmãos, passando aqui para a conclusão, com base no que foi visto, devemos então, a título de prática, né, também, devemos buscar e descobrir a vontade de Deus. Nós devemos viver debaixo da soberania e da vontade do Senhor. Devemos ter em mente que a presunção a respeito do futuro é insensatez e tolice.
Devemos lembrar que a vida é transitória, incerta e humanamente incontrolável. Devemos tomar cuidado com a autossuficiência, com a arrogância, com o orgulho, pois são pecados. Devemos ainda, antes de fazer planos, consultar o Senhor e nos submetermos a Ele, né? E por fim, nós devemos depender sempre de Deus. Enfim, né, a vida como um todo, ela deve ser vivida debaixo da soberania de Deus, né? Em constante sujeição e obediência ao Senhor, né? E isso inclui aí todos os nossos planos, nossos projetos, nossas vontades e também todas as áreas da nossa vida, como namoro, casamento, né? Trabalho, carreira, estudos, relacionamentos, finanças e por aí vai, né? E curiosamente, algumas pessoas parece que têm medo da vontade de Deus, né? Talvez elas pensem que vão ser infelizes, mas na verdade, a infelicidade, ela prevalece, né? Ela reina quando o homem está fora da vontade de Deus. Ao passo que o lugar mais seguro para uma pessoa estar, ou o melhor lugar que uma pessoa pode estar, é no centro da vontade de Deus, né? Amém, irmãos? Vamos orar? Pai de amor, muito obrigado a Deus por Tua palavra. Muito obrigado a Deus porque ela alcança nossos corações. Ela nos fala de modo especial, Senhor. Ó Deus, ela nos ensina, nos exorta a trilharmos o caminho que Tu queres, Senhor. Obrigado por essa oportunidade. Te peço que o Senhor continue falando aos nossos corações, ao meu coração, ao coração de todos os irmãos aqui, ao coração de todos os irmãos dessa igreja, Pai. E que nos ensina, Senhor, a realmente dependermos somente do Senhor. Nos tira de nós toda presunção, toda arrogância, toda jactância. Ó Deus, que possamos realmente, ó Deus, fazer planos, projetar o futuro, conduzir nossas vidas, Senhor, sempre consultando o Senhor na Tua palavra e obedecendo a Tua vontade revelada aqui, obedecendo as Tuas ordenanças, os Teus mandamentos, ó Deus, e que isso possa nos conduzir no caminho que Tu queres, ó Deus. Obrigado pela vida de Cristo e que possamos crescer cada vez mais, amadurecendo no conhecimento do Senhor e da Tua palavra, ó Deus, e que possamos estar cada vez mais firmados em Ti, ó Deus. Muito obrigado por esse momento especial e continue nos abençoando no decorrer desse dia, no decorrer da escola dominical, logo mais também no culto à noite, ó Deus. Muito obrigado, em nome de Jesus, Pai. Amém.